Olá pessoal, essa matéria aqui, ela saiu recentemente de um pesquisador onde ele afirma que encontrou uma referência mais antiga acerca de Moisés. Bem, o problema dessa afirmativa é que a datação que o pesquisador colocou na referência, ela não bate. Bem, eu vou ler aqui, depois no final eu comento um pouco, beleza? Vamos lá. O pesquisador afirma ter encontrado referência mais antiga a Moisés em inscrição do Egito Antigo. As inscrições proto-sinaíticas datam de 1800 a 1600 a.C. Elas foram gravadas séculos antes das primeiras partes da Bíblia serem escritas, entre os séculos X e século VII, antes da Era Comum. Aqui está. Inscrição encontrada por pesquisador, que seria a citação mais antiga a de Moisés. Um pesquisador da Universidade Ariel, em Israel, afirmou que descobriu as inscrições mais antigas sobre a figura bíblica de Moisés do Egito Antigo e datada de 3,8 mil anos atrás, ou seja, 3.800 anos antes de Cristo, ou antes da Era Comum. São duas gravuras encontradas em Serabit el-Qadim, um antigo local de mineração de turquesa no deserto do Sinai. As inscrições proto-sinaíticas datam de 1800 a 1600 a.C. Elas foram gravadas séculos antes das primeiras partes da Bíblia, serem escritas entre os séculos X e século VII. Segundo o pesquisador, o epigrafista israelense americano Michael S. Barron, as inscrições foram descobertas com outras em um sítio arqueológico no local no século XX. Apesar disso, nunca tinham sido analisadas. Ora, uma vírgula aqui, vamos abrir aspas. Essa descoberta ela não é recente. Ela foi encontrada, essa inscrição, no século XX, ou seja, no século passado. E por que não foi divulgada? E por que nenhum pesquisador, ou arqueólogo, ou historiador comentou sobre? É estranho, né? Muito estranho. Apesar disso, nunca tinham sido analisadas. Ok. O pesquisador defende que os textos dizem Zot Mosh Neu Mosh, que seria isto é de Moisés, é declaração de Moisés. O estudo ainda precisaria ser verificado. Porém, se confirmado, seriam as primeiras menções sobre Moisés fora da Bíblia, das sociedades antigas. As inscrições também fazem referência a El, uma divindade associada ao deus abraâmico, enquanto censuram a antiga deusa fenícia, Baalat. Em entrevista à Fox News, Barron disse que o sítio onde as placas foram encontradas já abrigou um templo de Baalat. Aqui está o termo, né, que ele coloca, tal e etc. Então, concluindo, ele fala o seguinte: Barron conta que o trabalho de tradução demorou quase uma década. Segundo ele, foram 8 anos envolvidos na reconstrução das 23 inscrições. O especialista aponta ainda que as inscrições de Moisés podem ter um autor em comum por alguns pontos estilísticos das palavras. Os escavadores há muito procuram evidências arqueológicas de Moisés, mas sem sucesso. No verão passado, uma espada antiga da era do livro do Êxodo foi descoberta no Egito. Bem, isso aqui, pessoal, veja só, o que acontece? Primeiro que temos aqui um problema de tempo, o espaço do tempo, né? Porque o suposto Moisés, se ele existiu, pessoal, ele é do século XII, entre o século XIII e o século XII, antes da Era Comum, ou seja, a Era do Bronze. O suposto êxodo de Moisés está nessa data aqui.
entre o século XIII e século XII, antes da Era Comum. A datação desse achado aqui, de acordo com o especialista, ela é de 1800 a 1600 da Era Comum, ou seja, temos uma lacuna aqui de 6 séculos, 600 anos. O laço de tempo é muito grande para o achado desse suposto Moisés para o Moisés bíblico. O Moisés bíblico está lá atrás, no século XII, entre século XIII e século XII, Era do Bronze. Enquanto que a datação aqui desse achado, ele é do século XVIII, por aí, né? 1800 anos, entende? Então, assim, o espaço é muito grande. Segundo, hoje se sabe pela historiografia, pela arqueologia e as novas descobertas, de que Moisés não escreveu o Pentateuco ou a Torá. Ali são grupos sacerdotais, grupos de pessoas, tanto pelo estilo literário, que corrobora, e não foi um autor, tem vários estilos literários diferentes. São grupos sacerdotais, deuteronomistas, sacerdotes, levitas, escribas, enfim. Eram vários que escreviam essa possível Torá aqui que nós temos até hoje. Então, ou seja, sem falar que ao longo do tempo, pessoal, houve várias edições, várias reelaborações, glosas, enxerto, etc. Isso foi sendo mudado ao longo do tempo de acordo com o chão que os judeus pisavam. Porque temos alguns textos, de acordo com Israel Finkelstein e Thomas Homer, algumas partículas de alguns textos pré-exílio, como a tradição de Jacó, como a tradição do Êxodo, que é mais antiga, está lá no norte de Israel e Samaria, a tradição dos juízes de Saul. Possivelmente essas tradições, ela não toda, mas alguma parte estava escrita em Israel Norte, ali em Samaria, na época de Jeroboão II, quando Israel dominou uma grande extensão de terra ali no Levante e também uma prosperidade alta naquela época. Isso influenciou bastante a escrita. Mas compêndio literário de toda a Torá nós não temos nessa época. Isso só vai acontecer no período pós-exílico babilônico, entre o período persa e helenístico. Aí sim que todo o compêndio literário da Bíblia hebraica e da Torá é que vai ser escrito. Mas isso mostra que não foi uma pessoa, e nem especificamente Moisés, que escreveu o Pentateuco, a Torá, ou o Rumash, como diz os judeus, né? Mas sim grupos sacerdotais, grupos de pessoas. Tá bom, pessoal? Então é isso. Então, como ele mesmo enfatizou aqui, o pesquisador, o estudo ainda não foi totalmente elaborado, ou seja, ele ainda precisaria ser verificado. Mas, se fosse confirmado Moisés, a datação ali do século XII, que não é, e mesmo se fosse do século XII a datação, e fosse confirmado que o número ali de fato seria um tal Moisés do século XII, não significaria necessariamente que é o Moisés bíblico, porque o Moisés bíblico é mito, e o Moisés histórico é uma tradição. Possivelmente, é a mesma coisa a Estela de Teldã. A Estela de Teldã vai mencionar a casa de Davi, Beit David, enquanto que o Davi histórico possivelmente foi um que vivia à margem da sociedade, tipo um Apiru, que governou numa cidade muito pequena ali em Jerusalém no século X, na Era do Ferro. Então Davi não tinha toda essa grandeza como diz a Bíblia. A Bíblia diz que os filisteus pagavam imposto, era vassalo de Davi, e era ao contrário, Davi que era vassalo dos filisteus. Só que os tradutores da Bíblia hebraica do sul, do templo de Jerusalém, vão engrandecer Davi e Salomão, colocando que ele governou de Dan, Bexeva, era o homem segundo o coração de Deus. Enfim, então vão engrandecer Davi. Só que Davi viveu marginalmente. Tem até traços de uma tradição na Bíblia, lá em Samuel, quando ele estava fugindo de Saul, que ele se esconde na caverna de Adulão com mais 400 pessoas, entre elas endividados, pessoas depressivas, etc. Então Davi, possivelmente, esse era o grupo dele. Essa era a vida do tradicional Davi.
tipo um apiru que vivia à margem da sociedade, assim como um cangaceiro, né? Assim, um mercenário, um Robin Hood da vida, basicamente isso. Mas a Bíblia engrandece ele, coloca aquele reino centrando o templo em Jerusalém, Jerusalém como capital de todo Israel. Não, Jerusalém é a capital de Judá. A capital de Israel era Samaria, porque Israel Norte é um povo, Judá no Sul é outro povo. Então, entende? Então, pessoal, é isso. Então, espero que você tenha entendido. Isso é muito cedo, esse alarde. O estudo ainda precisaria ser verificado e confirmado. E mesmo se fosse da época de Moisés, o achado, não significaria necessariamente que era o Moisés bíblico, porque o Moisés bíblico, a tradição, é um mito, enquanto que o histórico é totalmente diferente. Então, bom, pessoal, forte abraço, sucesso, tamo junto.